Atenção! Se você está enfrentando conflitos dentro da sua casa, brigas constantes, desentendimentos entre pais, filhos ou cônjuges, pare tudo o que está fazendo agora. O que você vai ouvir neste vídeo pode ser a resposta que você tem orado há muito tempo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Algo maior está tentando restaurar o que foi quebrado na sua família e, se você tiver paciência para ouvir cada palavra com atenção, Deus vai falar diretamente ao seu coração. O que será revelado aqui é profundo, transformador e tem poder para silenciar toda a confusão espiritual que tenta agir no ambiente familiar. Mas é necessário que você permaneça comigo até o final. Cada frase, cada instrução, cada ensinamento desse vídeo foi preparado para atingir sua vida de maneira sobrenatural. Não pule, não avance, aguente firme, porque o momento da revelação vai chegar. Deus quer usar cada segundo dessa mensagem para curar feridas, restaurar laços e trazer paz de volta ao seu lar. Aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todas, deixar o seu like e escrever nos comentários o seu nome e a cidade de onde está ouvindo essa mensagem. Queremos orar por você. Deixe também sua opinião e uma mensagem de fé nos comentários. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Porque o que está para ser revelado aqui, ninguém pode perder. Não saia até o final, porque o que vai ser dito pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Deus está prestes a falar com você. E quando Ele fala, tudo muda. Quando lares se tornam campos de batalha e os afetos viram feridas, é sinal de que algo muito mais profundo está operando. Discussões constantes, desentendimentos sem fim, olhares carregados de rancor, tudo isso revela uma força que deseja destruir o alicerce mais sagrado, a família. E quando isso acontece, poucos percebem que há uma batalha espiritual em curso. Ninguém briga sozinho, ninguém grita por acaso, ninguém se afasta de quem ama sem uma força oculta empurrando. O que muitos chamam de temperamento, estresse ou diferenças pode ser a manifestação de um mal mais ardiloso. Há forças que se alimentam de desunião, espíritos que se nutrem de palavras duras, presenças que se aproximam quando há ofensas, portas abertas pela mágoa. Quando as famílias se tornam presas do caos, não é apenas uma questão emocional, é espiritual. Mas há algo que rompe esse ciclo, uma palavra antiga, sagrada, que atua como espada contra todo espírito de discórdia. O lar não foi criado para ser campo de guerra. A casa não nasceu para ser ambiente de gritos, portas batendo, lágrimas nos quartos. Existe uma promessa que restaura, liberta e transforma. Um poder celestial que reconstrói o que foi destruído. E esse poder está prestes a ser revelado neste vídeo. Não avance antes de ouvir até o fim, porque você está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho das notificações na opção Todas. Curta esse vídeo e comente seu nome e cidade. Vamos orar juntos por restauração. E compartilhe esta mensagem com todos os seus familiares. Desde os primeiros capítulos da humanidade, o inimigo tenta corromper os relacionamentos mais íntimos. Infiltra mentiras nos pensamentos, distorce emoções, amplia mágoas e estimula palavras ferinas. Quantas mães já foram machucadas por filhos que antes beijavam sua face? Quantos maridos já perderam o brilho nos olhos de suas esposas por conta de brigas sem fim? Quantas irmãs que antes dividiam segredos agora não se olham? Tudo isso não é casual. Há um plano maligno operando para afastar corações e extinguir o amor. A inveja entra sorrateiramente, os ciúmes são alimentados e o respeito se torna escasso. Mas o Criador não abandona seus filhos no meio da tempestade.
Há armas espirituais que não são visíveis, mas que têm o poder de desintegrar toda a estratégia do mal. A palavra contém segredos que não podem ser ignorados. Cada versículo é como um escudo, cada promessa é como uma armadura. E há um salmo específico direcionado àqueles que sofrem com disputas dentro do lar. Mas antes de revelá-lo, é preciso entender: a raiz das contendas é espiritual, e apenas com poder superior é possível eliminá-la. Você não está aqui por acaso. Há uma mão guiando você a esta mensagem porque chegou a hora de restaurar aquilo que foi quebrado. Ouça até o fim. A resposta está sendo liberada agora mesmo. Enquanto você ouve essas palavras, talvez esteja lembrando de brigas que marcaram sua memória. Talvez um almoço em família se transformou num confronto doloroso. Talvez uma palavra dita em um momento de raiva nunca mais foi esquecida. E é aí que o ciclo se instala. As mágoas não curadas viram muralhas, o silêncio vira barreira e o perdão parece impossível. Mas há algo maior que a dor. Há uma unção que limpa feridas antigas, apaga rastros de violência emocional e traz nova vida aos relacionamentos. O inimigo odeia ver famílias unidas, porque sabe que onde há união, há força, há proteção, há presença divina. Por isso, ele investe pesado para destruir casamentos, romper amizades entre irmãos, criar distância entre pais e filhos. Mas essa estratégia está com os dias contados, porque a luz está prestes a brilhar. Uma revelação será feita ainda neste vídeo. Um salmo específico foi deixado como arma contra todo espírito de divisão. Ele não apenas cura, mas protege. Não apenas reconcilia, mas fortalece. E quando você ouvir suas palavras, entenderá por que o céu o entregou para este momento. Continue aqui. Existem forças que não podem ser vistas a olho nu, mas cujos efeitos são devastadores. Quando alguém dentro de casa começa a se irritar sem motivo, quando o ambiente se torna pesado sem explicação, é porque essas forças estão atuando. Elas se aproximam quando há portas abertas, através da mágoa, do rancor, da crítica constante. São como sombras que sussurram mentiras aos ouvidos, que plantam discórdia nos pensamentos, que alimentam o ego para impedir o arrependimento. Mas o Altíssimo não deixa seus filhos indefesos. Ele deixou instruções poderosas que servem como escudo contra essas trevas. Há um salmo que contém uma bênção específica sobre o lar. Um texto que transforma atmosferas, que atrai presença celestial, que sela a casa contra todo tipo de maldição familiar. Essa palavra será revelada daqui a pouco. E ao ser liberada, algo vai mudar no seu espírito. A paz que você perdeu começará a retornar. A leveza que parecia impossível será restaurada. Mas é necessário continuar. Ainda não é hora de parar. O que está por vir é mais forte do que tudo que você já tentou até agora. Ouça com atenção. O que está prestes a ser revelado tem o poder de selar sua casa contra todos os ataques do mal. As palavras deste salmo são como alicerces firmes para a reconstrução de tudo o que foi abalado. Ele traz direção, sabedoria, proteção e plenitude. E chegou a hora de revelar o que o céu separou para aqueles que desejam viver em harmonia com seus familiares. O salmo que rompe correntes invisíveis, desfaz confusões, acalma ânimos e quebra ciclos de destruição emocional e espiritual. Estamos falando do Salmo 128. Ele é mais do que poesia, é espada, é escudo, é refúgio. Suas palavras liberam bênção sobre o lar, os filhos, o trabalho, a mesa, a paz. Ele conecta a família ao trono divino e restaura a essência da convivência verdadeira. Não é apenas para ser lido, é para ser vivido.
E quando é praticado, os resultados são incontestáveis. Continue ouvindo, pois a partir de agora vamos mergulhar versículo por versículo e extrair a força contida em cada linha. A primeira linha do Salmo 128 já rompe toda a estrutura do medo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor mencionado aqui não é medo comum, mas reverência, alinhamento, entrega. Quando um homem se posiciona dessa forma, tudo ao seu redor começa a se transformar. A casa se torna santuário, as palavras passam a carregar edificação, as decisões são guiadas pelo Espírito, o alimento é abençoado, a atmosfera muda, a maldade se afasta. Esse salmo é uma planta espiritual de construção familiar. Cada versículo é um tijolo contra a ruína. Quando ele é orado com sinceridade, toda estratégia maligna recua, as contendas cessam, os ânimos se acalmam, as reconciliações começam a brotar naturalmente. As crianças dormem em paz, as discussões perdem força, os espíritos que antes encontravam morada perdem espaço. Você sente isso agora? É a confirmação de que essa palavra é para você. Continue comigo. A promessa segue com ainda mais impacto. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Perceba como o Salmo 128 atinge todas as áreas da existência: vida profissional, emocional, espiritual e familiar. Não há desequilíbrio onde esse salmo é praticado. Ele traz alinhamento total. Não há espaço para disputas, porque há abundância. Onde há fartura, o conflito perde força. Quando o sustento é garantido, a ansiedade diminui. O ego relaxa, a inveja não encontra espaço. Esse salmo quebra o ciclo da escassez. Ele fecha as portas que o inimigo usa para gerar estresse e tensão entre os membros da família. Ele estabelece um padrão divino de prosperidade que atinge a raiz do problema. Tudo isso com palavras simples, mas carregadas de poder espiritual. É por isso que ele deve ser lido com o coração. Cada versículo é como um decreto contra todo o caos. E esse decreto está sendo ativado agora. Você sente a atmosfera mudar? Continue. Será como a videira frutífera no interior da tua casa. Essa é a próxima imagem do Salmo. A videira representa produtividade, suavidade, beleza e permanência. O texto está dizendo que a esposa será como essa planta, ou seja, dentro do lar, a mulher será fonte de alegria, estabilidade e frutos espirituais. Isso quebra toda maldição que tenta transformar a esposa em fonte de desentendimento. Quando essa palavra é liberada, o espírito de confusão perde espaço. A esposa deixa de ser alvo e passa a ser coluna. E os filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. A oliveira é símbolo de unção, longevidade, estabilidade. A mesa, por sua vez, representa comunhão. O texto está dizendo que os filhos estarão posicionados, abençoados e unidos. Nada de dispersão, nada de conflitos. Isso é poderoso demais. Esse salmo está reconstruindo estruturas agora mesmo e ainda não terminou. A bênção se expande. O Senhor te abençoe desde Sião e vejas a prosperidade de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sião representa o centro da presença divina. Jerusalém, a paz completa. Quando essas palavras são liberadas, algo começa a operar no invisível. A origem da bênção é celestial. Ela vem de cima e desce como chuva sobre o lar. Isso significa que essa paz não depende de esforços humanos. Ela vem direto do trono. E uma paz que vem do alto, ninguém pode tirar. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que foi dito em momentos de ira. O Salmo 128 está declarando que existe um novo ciclo, e ele começa agora.
mas só se completa se você tomar posse e permanecer firme até o fim desta mensagem. Por fim, o Salmo declara: "E vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel." É uma promessa de continuidade, geração após geração. Isso significa que a bênção familiar não se limita ao presente. Ela se estende aos netos, bisnetos, até 1000 gerações. Uma paz que rompe o tempo, uma proteção que atravessa séculos, mas isso só acontece com quem crê e pratica, com quem não apenas ouve, mas decide viver essa palavra. Por isso, não pare aqui. Ainda temos muito a revelar sobre como essa promessa opera na prática, como aplicar no dia a dia, como blindar a casa com o poder das Escrituras. Não pare até terminar. A sabedoria divina não se impõe pela força, mas transforma tudo ao redor silenciosamente. O salmo que você acabou de descobrir é como uma planta que floresce mesmo em terrenos secos. Ele age lentamente no coração, nas ações, no ambiente. Não basta apenas escutá-lo, é necessário meditar nele dia após dia. Cada linha é como uma semente espiritual que, ao encontrar solo fértil, rompe qualquer dureza. Esse processo não depende das circunstâncias externas, e sim da entrega interior. Quando um membro da família decide plantar essa semente, toda a casa começa a sentir os efeitos. O ambiente muda, os tons das conversas se suavizam, as reações se tornam mais controladas. Isso não acontece por acaso, mas por um alinhamento sobrenatural que começa a operar. Mesmo que os outros ainda não entendam, algo já começa a ser construído no invisível. O segredo está na persistência, na prática, na fé. Não desanime se os resultados não aparecerem de imediato. Uma árvore não nasce no mesmo dia em que é semeada, mas quando o crescimento começa, ele é irreversível. O mal perde espaço, a escuridão recua e a glória de Deus se manifesta. Você precisa entender que o que afasta as famílias não são apenas palavras rudes, mas também silêncios que ferem. O silêncio carregado de orgulho, o afastamento motivado por ressentimento, a ausência disfarçada de ocupação. O salmo que você conheceu atua também nesse ponto. Ele quebra barreiras invisíveis. Ele atua nos não ditos, nos gestos secos, nas portas que se fecharam entre corações. Não há distância que ele não alcance, e não existe frieza que ele não consiga aquecer. O lar onde ele é proclamado com fé se torna terreno sagrado. As disputas começam a perder a força porque o amor volta a circular. A espiritualidade se reacende e a paz se estabelece, não como sentimento passageiro, mas como estado permanente. O Salmo 128 é ferramenta de construção contínua. Ele desativa armadilhas emocionais e corta o ciclo das contendas. Quem caminha com ele diariamente experimenta uma transformação verdadeira, que não vem do esforço humano, mas da operação do Espírito Santo. Essa mudança alcança até mesmo quem está distante fisicamente. Deus é especialista em tocar onde ninguém alcança. É por isso que você está aqui agora. A força desse salmo se revela com mais intensidade quando é proclamado em voz audível. Não porque há mágica nas palavras, mas porque há autoridade na fé declarada. Quando você profere essas promessas, você está marcando território espiritual. Você está levantando um muro invisível de proteção ao redor da sua casa. E mesmo que seus olhos naturais não enxerguem, o mundo espiritual já reconhece o que está sendo feito. O inimigo percebe quando uma família decide se cobrir com a palavra e, ao perceber, ele recua. Porque onde a luz é instalada, as trevas não podem permanecer. Cada versículo do Salmo 128 é uma proclamação de bênçãos. E essas bênçãos são como brasões cravados nas paredes do seu lar. O medo perde espaço, a confusão não encontra eco e os conflitos se desmancham.
Use essa revelação com ousadia. Declare essa palavra pela manhã. Proclame à noite. Recite antes das refeições. Ensine as crianças. Compartilhe com o cônjuge. Deixe que cada cômodo da sua casa seja tomado por essa atmosfera. Faça disso um hábito e você verá o que nunca imaginou acontecer. O Salmo 128 é um mapa de restauração. Ele mostra o caminho para reconstruir o que foi quebrado, e não há rachadura familiar que ele não possa selar. Mas é importante lembrar, a restauração exige renúncia. Para que essa palavra opere com eficácia, é necessário ceder em algumas batalhas. É necessário pedir perdão, mesmo quando o orgulho grita o contrário. É necessário calar quando a vontade é retrucar. A paz não é conquistada com teimosia, mas com humildade. Essa atitude, inspirada pela palavra, abre espaço para que o Espírito de Deus opere. Não espere que o outro mude primeiro. Você é o ponto de partida. Quando alguém dentro do lar decide viver o Salmo, ele se torna a ponte para a reconciliação. Os demais serão tocados. Não imediatamente, talvez, mas serão. Porque a luz não pode ser ignorada por muito tempo. E quanto mais forte ela brilha, mais clareia as sombras. Essa jornada de transformação começa dentro de você e vai alcançar todos ao seu redor. A presença do Senhor é sentida com mais nitidez quando o ambiente está em paz. E essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que há alicerces espirituais sustentando o lar. O Salmo 128 não promete ausência de conflitos externos, mas garante estabilidade interna. Ele não apaga as tempestades da vida, mas firma os pés mesmo em meio ao vendaval. Ele é como uma rocha que permanece inabalável enquanto tudo ao redor se move. A família que se agarra a essa promessa encontra estabilidade, sabedoria e consolo. Quando os membros da casa vivem debaixo desse salmo, as decisões passam a ser orientadas pelo Espírito. As reações mudam, as intenções se purificam, o ambiente é outro. O lar se torna abrigo, não campo de guerra, refúgio, não prisão emocional. Não importa quanto tempo durou a confusão, não interessa quantos gritos foram trocados. O que importa é o que você fará a partir de agora. E se você escolher viver esse salmo, o céu inteiro se moverá a seu favor. Não podemos esquecer que há um adversário atento às brechas. Ele observa onde há rancor, onde a raiva ainda governa. Mas quando o Salmo 128 entra em ação, as brechas se fecham. Os acessos do mal são bloqueados. As palavras ganham peso espiritual. O olhar se torna ponte de reconciliação. Os ambientes são purificados. Tudo começa a operar em nova frequência. E não há nada mais poderoso do que uma casa cheia da glória de Deus. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta gerar conflitos constantes, cansaço emocional, discussões repetitivas. Tudo para impedir que a bênção se manifeste por completo. Mas agora, você tem uma ferramenta que silencia o acusador. Uma promessa que desfaz a obra da escuridão. Uma verdade que triunfa sobre qualquer mentira plantada no coração. O Salmo 128 é mais do que um texto. É um escudo vivo. Quando você assume essa promessa, sua casa se torna território sagrado. A presença do Senhor se instala e nada pode resistir a essa presença. Observe como o texto sagrado descreve a esposa, os filhos, a mesa, o trabalho, a cidade, os netos, tudo dentro de um contexto de bênção e plenitude. Essa abrangência é proposital. Deus não deseja restaurar apenas uma área da sua vida familiar. Ele quer restaurar tudo, do riso ao sustento, do diálogo à comunhão, do pão à paz. É por isso que o Salmo 128 não é parcial, mas completo. Ele toca em todas as dimensões da convivência. Ele constrói uma nova realidade a partir do interior de cada membro do lar.
E é isso que o torna tão poderoso. Ele não trata apenas dos sintomas, mas vai direto à raiz. Onde antes havia ressentimento, agora brota amor. Onde havia frieza, agora há calor humano. Onde havia gritos, agora há oração. Isso é possível porque essa palavra não vem da terra, mas do céu. E tudo que vem do céu carrega um selo de eternidade. Sua família pode experimentar isso ainda hoje. Basta colocar essa verdade em prática com fé. O poder desse salmo também se manifesta na forma como ele nos ensina a reorganizar prioridades. Quantas vezes o lar foi negligenciado por causa do trabalho excessivo? Quantas vezes a mesa deixou de ser lugar de comunhão e virou apenas uma obrigação mecânica? O Salmo 128 nos leva de volta ao essencial. Ele traz à tona aquilo que foi esquecido. Ele acende a chama do cuidado, da ternura, da valorização mútua. Ele nos lembra de que a bênção de Deus começa dentro de casa e não fora dela. Ele nos obriga a olhar para quem está ao nosso lado com olhos espirituais. E isso transforma completamente a forma como lidamos com o cotidiano. Os gestos simples ganham peso eterno. O abraço se torna alívio. A escuta se transforma em cura. O tempo juntos volta a ter sabor. É isso que essa palavra provoca. Uma revolução silenciosa, mas definitiva. A vida nunca mais será a mesma após essa revelação. Você talvez esteja ouvindo tudo isso e pensando, será que é possível mesmo recomeçar? A resposta é clara, sim. Porque a palavra de Deus não está limitada ao tempo ou à gravidade da situação. O Salmo 128 tem o poder de limpar tudo que foi sujo, consertar tudo que foi quebrado, renovar tudo que foi perdido. Mas essa restauração não é teórica. Ela é vivida, sentida, respirada. Quando você decide viver esse salmo, você começa a experimentar pequenos milagres diários. Palavras que antes machucavam, agora confortam. Olhares que eram distantes, agora se cruzam com amor. Gestos que eram frios, agora aquecem a alma. Isso é fruto da presença divina atuando. Isso é prova de que o céu está respondendo à sua fé. Continue até o final. Ainda temos muito para explorar dessa promessa celestial. A fé não se alimenta apenas de sentimentos, mas de posicionamentos. Quando você declara que vai viver as verdades do Salmo 128, você está firmando um pacto com o céu. E pactos espirituais não são baseados em emoções passageiras, mas em decisões firmes. Decidir viver essa promessa é declarar guerra contra tudo que tenta dividir o seu lar. É levantar um estandarte de paz no meio do caos. É parar de justificar a confusão e começar a edificar algo novo. O Espírito de Deus só se move com liberdade onde há disposição. E quando essa disposição encontra a palavra, o sobrenatural acontece. Não espere sentir-se pronto. Comece hoje com uma oração, com um gesto de reconciliação, com um abraço inesperado, com uma palavra branda. São essas pequenas atitudes que pavimentam o caminho da restauração. A cura da sua casa começa em atitudes simples, porém espiritualmente poderosas. Quando você se move em direção à paz, Deus move os céus a seu favor. É assim que o Salmo se cumpre. A atmosfera espiritual de um lar é moldada por tudo aquilo que é cultivado entre os que ali habitam. Palavras têm poder criativo. Elas constroem ou destroem, levantam ou derrubam. O Salmo 128 ensina que a bênção começa com temor e caminhada nos caminhos do Senhor. Isso nos mostra que o ambiente de paz é fruto de condutas santificadas. Não é apenas sobre ler versículos, mas sobre viver princípios. É sobre transformar atitudes para que a presença divina permaneça.
Quando os filhos percebem esse alinhamento, eles absorvem valores eternos. Quando os cônjuges se tratam com honra, o céu se manifesta entre eles. Quando o lar é consagrado, o mal perde o acesso. Essa consagração começa com a prática do Salmo. Um lar que se alinha à vontade de Deus atrai proteção constante. Essa segurança não vem de câmeras, trancas ou sistemas, mas da presença do Altíssimo reinando naquele espaço. Isso é algo que o mundo não consegue compreender, mas quem vive, sabe. A verdadeira proteção é espiritual. Ao longo dos dias, os ataques espirituais podem vir disfarçados de cansaço, desânimo, indiferença. Mas quem está fortalecido com a palavra reconhece esses sinais e age com discernimento. O Salmo 128 nos equipa com visão espiritual, para perceber quando o ambiente está sendo contaminado. Ele nos dá sensibilidade para identificar mudanças sutis e nos orienta sobre como reagir. Quando o marido começa a se distanciar emocionalmente, quando a esposa se fecha em silêncios prolongados, quando os filhos se tornam rebeldes sem razão clara, tudo isso pode ser reflexo de batalhas invisíveis. Mas você não precisa viver à mercê desses ataques. O salmo que estamos estudando é uma espada afiada. Ele corta as raízes das contendas. Ele revela o que está escondido. Ele expulsa o que não pertence ao lar. Quando essa palavra é liberada com fé, tudo muda. A atmosfera pesada é substituída por leveza. A opressão dá lugar à serenidade. É por isso que você deve guardar esse salmo no coração e no cotidiano. A harmonia dentro do lar é como um perfume suave que agrada ao Senhor. Quando há unidade, a presença divina se multiplica. O Salmo 128 fala de filhos ao redor da mesa, de esposa como videira frutífera, de bênção que se estende até os netos. Isso nos revela uma ordem espiritual que precisa ser respeitada. A mesa é símbolo de comunhão. Quando uma família se reúne para compartilhar refeições em paz, há algo sagrado acontecendo. Não é apenas comida, é bênção sendo compartilhada. Não é apenas conversa, é intimidade sendo construída. Por isso o inimigo tenta destruir essa prática. Ele gera horários desencontrados, celulares à mesa, pressa constante, tudo para impedir a comunhão. Mas quando você decide resgatar esse tempo, algo muda. Comece orando antes das refeições. Leia uma linha do Salmo em voz alta. Crie rituais sagrados que envolvam todos os membros. Essa constância trará raízes profundas de amor e respeito. E onde há amor e respeito, não há brechas para o mal operar. Muitas famílias vivem ciclos repetitivos de conflitos, porque não identificam a origem espiritual dos problemas. Repetem os mesmos erros, vivem as mesmas discussões, carregam os mesmos traumas. Mas o Salmo 128 é como uma bússola que aponta para um novo norte. Ele quebra esses ciclos, ele aponta um caminho de ruptura com o passado doloroso, e esse rompimento começa com consciência. Quando você entende que a batalha não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis, tudo muda. Você para de reagir com agressividade e começa a agir com sabedoria. Você entende que o inimigo não é seu familiar, mas o espírito que tenta gerar divisão. Essa clareza vem pela palavra, e o salmo que estamos estudando é um dos mais poderosos nesse aspecto. Ele reposiciona corações, ele recalibra pensamentos, ele renova o olhar sobre os que estão ao seu lado. E com esse novo olhar, a cura começa a brotar. A reconciliação se torna possível. O amor renasce com força. A presença de Deus transforma qualquer ambiente. E quando ela habita uma casa, até os problemas parecem menores. O Salmo 128 é como um código de acesso à plenitude familiar. Ele não promete ausência de lutas, mas assegura vitória em cada uma delas. Ele não elimina os desafios, mas fortalece para vencê-los.
Ele não impede as tempestades, mas garante abrigo seguro. Quando essa verdade é compreendida, a ansiedade vai embora. A inquietação perde força, o medo se dissolve, porque quem vive o Salmo 128 não depende das circunstâncias para estar bem. Sua paz vem do alto, sua segurança está no Senhor. Sua esperança é firme. Isso não é utopia, é realidade espiritual. Mas só vive isso quem decide aplicar. Quem recita, mas também pratica. Quem proclama, mas também se posiciona. Você já deu o primeiro passo. Está ouvindo essa mensagem. Agora é hora de ir além. É hora de colocar em prática, de fazer desse salmo uma fundação diária. Sua casa merece isso.